Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, que aqui você vai saber tudo que anda acontecendo na política no estado e até no Brasil, hein? Vamos junto. Hoje nós vamos falar de política, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Nós vamos para um lado ali de um ex-ministro, ex-deputado, que é o nosso querido Nery Geller, ex-deputado federal, ex-ministro da Agricultura e ex-secretário também da pasta do MAPA. Tudo bem, Nery? Que bom que o senhor veio. Obrigado, Grace. É uma grande satisfação estar com você aqui no podcast RD News. Agora sim, o senhor anda aí fazendo uma agenda com a imprensa em relação à PL do licenciamento ambiental. Por que o senhor anda falando disso agora, para as pessoas entenderem? Grace, na verdade, o PL do licenciamento ambiental, eu acabei sendo relator em 2021, é uma pauta importante para o estado de Mato Grosso e para o Brasil. Ela traz a lei geral do licenciamento, que hoje infelizmente não tem. Nós temos hoje, para liberar qualquer obra, muitas vezes em até 5 mil portaria, normativas de CONAMA, de IBAMA e assim por diante, que se sobrepõem. E por isso muitas vezes que são obras que ficam 10, 15 anos paradas, que são importantes para o país. A exemplo disso, a 242, a 158, que estão paradas há 8 anos porque você não consegue o licenciamento. Então essa regra, ela traz benefício para o desenvolvimento socioeconômico do estado de Mato Grosso, do Brasil, e traz também consigo segurança na questão ambiental, porque ele traz rigor para quem comete crime ambiental e ao mesmo tempo ele destrava. Vou dar exemplos. Não, isso serve para agricultura, mas ela serve para obras de infraestrutura, como rodovias, como ferrovia, para PCHs, para gerar energia limpa, mas ele serve também, Grace, para liberar obras de infraestrutura urbana, como saneamento básico, como construção de hospital, posto de gasolina. Então ele traz uma normatização que é extremamente importante. Ele libera mais de 150 bilhões de reais de investimento no Brasil, obras que estão paradas por falta de um regulamento. Então, foi um tema bastante espinhoso. Nós conseguimos fazer enfrentamento. Ele ficou parado depois no Senado Federal por quase 4 anos. Agora ele aprovou-se no Senado, foi para a Câmara e foi para a sanção presidencial. Na presidência saiu alguns vetos, foram 63 vetos, mas categoricamente 5 vetos, 5 vertentes que nós precisamos trabalhar para derrubar os vetos, porque ele desconfigura da forma que está o projeto. Nós estamos trabalhando forte. Fui chamado na semana passada em rede nacional por 3 vezes, uma vez na Globo News, outra vez no Notícias Agrícola e depois também na Jovem Pan, para falar um pouco sobre esse tema, porque poucas pessoas conhecem como eu conheço bem a fundo. Então, citando bem rapidamente, para não tirar muito tempo. A primeira delas é a questão da LAC, que é Lei por Licenciamento por Adesão e Compromisso, onde o órgão licenciador é fortalecido para ele fazer a liberação da obra, porque ele estabelece as pré-condicionantes dentro de obras de baixo e médio impacto. Entre elas, por exemplo, é dispensado fazer licenciamento, e se faz por adesão de compromisso, por exemplo, rodovias, para recuperar rodovias, para fazer limpeza às margens das rodovias dentro da faixa de domínio, desde que não tenha supressão de vegetação nativa. Então, se cuidou para caminhar junto e dar as condições para o órgão licenciador andar com mais rapidez. Por exemplo, posto de gasolina. O município estabelece as pré-condicionantes. Dentro dessas pré-condicionantes, o investidor, seja ele público, seja ele privado ou público, que serve para a construção de postos de gasolina, serve para fazer hospital e serve para fazer também infraestrutura urbana, como saneamento, como asfalto e assim por diante. Então, é uma legislação rápida, que libera com muita rapidez e faz com que a obra ande e, ao mesmo tempo, se preserva. Outro exemplo é a dispensa dentro das propriedades para atividade agro-silvio-pastoril. Quer dizer, para plantar soja, milho, algodão, qualquer atividade, desde que o produtor esteja dentro da lei do
Código Florestal, que é a lei mais rigorosa do mundo. Então vai ter a lei ali do código, aí tem a lei do licenciamento também. Tem a lei do licenciamento, mas aí no caso, se o produtor está dentro das regras do Código Florestal, ele está dispensado, ele não precisa fazer, desde que ele tenha protocolado o CAR no órgão licenciador, no caso de Mato Grosso acima. Agora, o presidente vetou parte desse artigo, né, dizendo assim, só é liberado do licenciamento para quem tem o CAR analisado e aprovado. Ora, como é que nós vamos fazer isso se nós temos mais de 20 mil, só aqui em Mato Grosso tem quase 6 mil produtores. Portanto, são 6 mil inscrições estaduais e também matrículas. Elas estão aqui na SEMA, muitas vezes há 6, 7, 8 anos parado, e o produtor está, da sua parte ele fez, e o Estado brasileiro não faz. Então, o que nós queremos manter? Que só é dispensado para quem tem o CAR. Se ele não for aprovado, se ele não for rejeitado, o produtor fica na atividade. Então são pequenos itens que nós precisamos ficar atentos, porque ele prejudica sobremaneira a agricultura brasileira e prejudica principalmente a produção. E assim, inglês, principalmente o pequeno produtor, que tem menos acesso aos órgãos públicos. Então é um tema que me motiva muito, me trouxe de novo de volta para essa discussão a nível de Congresso Nacional, porque foi um tema que eu liderei e que poucos conhecem a fundo como eu conheço. Agora de meio-dia, por exemplo, nós vamos sentar com o Fórum Agro aqui de Mato Grosso, com a Frente Parlamentar da Agropecuária da Assembleia Legislativa, exatamente para pegar o envolvimento para que a sociedade possa conhecer o tema, se manifestar e a gente em conjunto pautar os deputados federais para que eles trabalhem o veto que é importante para a economia do estado de Mato Grosso. Agora sim, Neri, quais obras que nós temos aqui em Mato Grosso que, por exemplo, essa lei está emperrando? Por exemplo, a 242. Agora saiu o licenciamento, mas a 158, a o asfalto mesmo? Mesmo asfalto, porque ele pega também a margem das comunidades tradicionais, seja quilombola ou seja reservas indígenas. Nós trouxemos um regramento claro, Gleice. Hoje a FUNAI precisa se manifestar e ela não tem prazo. Por exemplo, tem obras, eu cito de novo, a 242, a própria Ferrogrão, né? A FUNAI não se manifesta, fica sentado em cima e às vezes por interesses, influência de ONGs internacional que não tem nada a ver com a preservação ambiental. Muitas vezes é interesse econômico por trás disso e aí fica sentado 8, 10, até 12 anos em cima do projeto, não se manifesta e o licenciamento não anda. O que nós trouxemos? A comunidade tradicional, seja ela quilombola, seja ela FUNAI, né, através das comunidades indígenas, ou seja, unidades de conservação, elas vão ser ouvidas, mas ela não tem poder de veto e ela tem prazo para se manifestar. E a gente fortalece muito o órgão licenciador, e é assim que tem que ser. Não tem que ter 50 órgãos intervenientes, não pode ter CONAMA no meio desse jogo. CONAMA pode ser um órgão auxiliar técnico, mas decisório tem que ser o órgão licenciador, seja a Secretaria de Meio Ambiente para as obras municipais do município, seja a Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Meio Ambiente para as obras estaduais ou intermunicipais, ou obras de grande porte, seja o IBAMA. Não tem que ser o IBAMA, ICMBio, CONAMA e outros assim por diante. Isso tem mais, como eu falei antes, às vezes tem mais de 5 mil penduricalhos na lei que acaba se sobrepondo. Cada técnico que senta tem uma interpretação e aí muitas vezes acaba facilitando o lobby, travando e tendo interesses econômicos por trás disso que acaba prejudicando o Estado e o país. Então é nessa linha. Eu citei aí, por exemplo, a 242, a 158, mas tem obras de saneamento básico, tem obras de aterro sanitário que não consegue licenciamento. Ora, para você captar lixo nos lixões e fazer a reciclagem, você ter dificuldade para fazer o licenciamento, isso não pode acontecer. Isso pode ser, inclusive, por adesão e compromisso. Estabelece as pré-condicionantes, porque isso é benéfico para o meio ambiente. Então, esse regulamento vai ser extremamente importante. E ele traz também no seu bojo rigor para quem comete crime ambiental.
tendo regras claras, inclusive, para dizer isso aqui pode e isso aqui não pode. E assim, então, eu tenho muito orgulho, sabe, Grace? Às vezes, os mal informados, né, falam que é o projeto da devastação. É isso que eu disse. Não é o projeto da devastação. Eu fiz esse debate na Rede Globo. Quando falam que é autodeclaratório, nenhum lugar do relatório está lá que é autodeclaração. Ele é por adesão e compromisso. Portanto, as pré-condicionantes são bem explicitadas e elas são colocadas pelo órgão licenciador. Entendi. Agora vamos falar de uma coisa que a gente gosta bastante, né, Neri? Lá vem ela. Como que tá a sua estadia do Republicano? Você saiu do PP e foi pro Republicanos, né? Como que foi aí? Porque a gente ficou sabendo através de bastidores, né, que inclusive o deputado Diego Guimarães que esteve aqui, não quero porque o Neri é petista. Você é petista, Neri? Grace, ninguém mais do que eu sou liberal. Eu fui não é na conversa, é na prática. Uhum. Nós aprovamos no Congresso Nacional Liberdade Econômica, nós lideramos. Nós liberamos licenciamento ambiental e e fez com que as coisas andassem. Nós liberamos o FIAGRO, aprovamos, nós fomos a favor da reforma tributária. E não só fui a favor, eu liderei isso. Eu fui ministro da Agricultura no governo da presidente Dilma e fizemos os grandes programas de crédito do Brasil, os grandes programas. Esses foram mais de 25 bilhões de reais de financiamento só para a construção de armazém. Sabe o que isso representa para o país? O agronegócio é tão pujante porque teve a participação do governo e teve ministros lá que trabalhou pelo setor. Diferente de hoje, infelizmente, as taxas de juros muito altas. Lá atrás nós conseguimos uma taxa de juros de 3,5%, com 3 anos de carência e mais 12 anos para pagar. Consolidamos o Moderfrota. O Moderfrota é para financiar trator, colheitadeira, distribuidor de adubo, calcareadeira e assim por diante. Fizemos o programa de acesso à inovação tecnológica. Sabe o que isso representa? Agricultura de precisão, conectividade no campo, automação de propriedade, qualificação profissional, e foram bilhões. Não é pouca coisa, foi muito, e isso nós lideramos. Mas aí foi no governo Dilma. Aí hoje em dia o povo não gosta do PT, né? Aí o povo fala, o Neri é petista, porque o senhor fez parte do governo Dilma, e depois o senhor foi pro mapa um sábado, né? Olha, deixa eu te falar, Lula. Quando eu assumi a Secretaria de Política Agrícola em 2013, se buscar nos anais da imprensa, do RD News mesmo, está lá, eu fui ovacionado pelo setor agrícola. Mendes Ribeiro era o ministro da Agricultura, à época veio aqui, tinha mais de 1.000 pessoas lá na FAMAT. Por quê? Porque nós fizemos muito, nós renegociamos as dívidas. Eu fui para a Secretaria de Política Agrícola e como ministro da Agricultura implorado pela AMPA, pela ProSoja, pelas federações do país, pelas cooperativas e principalmente pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Quer dizer, eu sou assim, eu converso com a direita, com a esquerda e com o centro, eu resolvo as coisas. Eu não tenho conversa fiada, eu não faço do celular uma forma de ficar postando fake news ou lacrar. Eu não faço demagogia, eu trabalho, eu sempre trabalhei. Fui do governo da presidente Dilma, fui depois eu viajei 23 países, nós abrimos mercado em 19. A primeira carga de ureia que veio do Irã para o Brasil, que nós somos altamente dependentes para derrubar o preço, baixar o custo de produção, foi quando fui ministro. Eu abri o mercado da exportação de milho. Hoje 70% do milho exportado no estado de Mato Grosso vai para o Irã. Mercado que nós abrimos em 2014. E aí você acha, porque lá é um país totalitário, que nós não podemos vender para esse país? Vamos vender para Israel, que não compra nada? Nós precisamos ter parceria com os Estados Unidos, mas não podemos deixar a China de fora. Nós precisamos cuidar da comercialização do nosso produto, nós precisamos ser pragmáticos, resolver as coisas. Eu sou católico praticante, eu sou a favor, e ninguém mais do que eu, Grace, fui e sou
a favor do direito de propriedade, da segurança jurídica, tanto que liderei vários processos, entre elas a demarcação Juridori em Rondonópolis. Foi nós que lideramos para derrubar aquela liminar, junto com o ministro André Mendonça, no governo do presidente Bolsonaro. E a população que está me assistindo sabe exatamente do que eu estou falando. Eu fui para os Estados Unidos, para Washington, assinar o contencioso da algodão. Foram mais de 2 bilhões de reais que veio para o setor agrícola aqui, para o estado de Mato Grosso. E aí vão me chamar eu de esquerdista? Não, eu sou a favor do trabalho, sou a favor da segurança jurídica, mas também sou a favor dos programas sociais. Não posso dizer que eu seja contra a reforma agrária. Não, senhora. Eu sou a favor do direito à propriedade, da segurança jurídica, mas os movimentos sociais também precisam ser contemplados e escutados, porque são movimentos que deram origem ao desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Lucas do Rio Verde é de um assentamento de reforma agrária. E sabe como se deu esse assentamento, Grace? Foi de uma invasão da fazenda Noni lá no Rio Grande do Sul. E aí surgiu o movimento e saiu o assentamento de reforma agrária de Lucas do Rio Verde. Ipiranga do Norte, Itanhangá, a 35, a Gleba Mercedes, são todos eles provenientes de movimentos sociais que fizeram a reforma agrária. Agora, fazer invasão de forma irregular, não, para isso tem a lei. Para isso tem lei. Quem tem documento de sua terra tem que ser respeitado. Então, eu sempre sou muito tranquilo com relação a isso. Acho que a gente tem que ter capacidade de dialogar, eu tenho que vir conversar com você. Você pode me questionar, você pode até não gostar de mim, mas você tem que me dar voz, você tem que deixar eu falar, pôr o meu contraponto, porque a democracia é isso, e democracia não é só na esfera pública, não, democracia é dentro de casa, liderança, hierarquia, tem que ser respeitado, mas não pode se calar as vozes. Então, eu sempre fui. Por que eu aprovei tantos projetos importantes para o Estado e ajudei a aprovar tantos projetos? Porque eu tive capacidade de sentar com a esquerda, com a direita e com o centro. É por isso. Então, me falam assim, o Diego mesmo falou da questão que eu era de esquerda, mas o Diego não, ele falou uma questão pontual, né? Ele foi do Cidadania. Tem partido mais de esquerda do que o Cidadania? Não, não tem. Então, estou muito bem posicionado no Republicano, estou feliz. Estou num projeto não só de deputado federal, mas também num projeto de governo, junto com o Otaviano Pivetta. Acho que é importante essa sequência de investimento, como o Blairo mesmo falou. 12 anos de prosperidade. Eu acho que o governador Mauro Mendes, com alguns ajustes que precisam ser feitos, fez um grande governo, tem muita coisa acontecendo no estado de Mato Grosso e a gente precisa manter esse foco. Certo. Agora sim, se o senhor estivesse lá no mapa hoje, qual que seria aí a sua orientação para o ministro Favre em relação a essa taxação do Trump? Assim, qual que é a sua visão? Porque o que a imprensa... Por exemplo, ontem mesmo o presidente Lula recebeu uma ligação do Vladimir Putin, né? Ligou para ele. E, inclusive, ele falou para a imprensa, olha, foi ele que me ligou. O Trump já falou, o Lula pode me ligar. E o Lula falou, eu não vou ligar para o Trump, é ele que me ligue. Grace, eu categoricamente, eu acho que o Ministério da Agricultura deveria ter mais protagonista. Teria que ser mais protagonista nesse tema, porque ele influencia diretamente a agricultura. Nas pautas, quando eu fui ministro, quando o Blairo foi ministro, por exemplo, a carne fraca, a época que foi um problema sério, o Blairo liderou isso com mão de ferro e superou isso. Mas como que é? O ministro, ele liga Não, ele tem que puxar a pauta, ele tem a Secretaria Internacional dentro do Ministério que cuida da pauta do agronegócio. Tem que ter, e o Lula peca um pouco nisso, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de diálogo, mas tem que ter altivez e firmeza. Grace, eu não tenho dúvida que mais alguns dias o presidente Trump vai sentar com o Brasil e o presidente da República vai conversar. Isso é um processo de amadurecimento. As diplomacias estão trabalhando, estão conversando, os empresários estão se movimentando, porque a carne brasileira ela é necessária para os americanos. A inflação vai gerar lá, quando falta comida na mesa, a população começa a pressionar os governantes. E o preço da carne lá vai subir. O café é a mesma coisa. O nosso produto é nobre. Alimento é uma coisa nobre, que a segurança alimentar é a maior
nisso, não sei qual foi o ministro que falou, o ministério que se manifestou, ou alguma liderança falou assim, a maior bomba atômica é nós que temos na mão, que é comida para a população pelo mundo afora. Então, a gente precisa realmente, com cautela, se posicionar com firmeza, não pode se abaixar muito, para que a gente possa e vai ser superado. Eu não tenho dúvida nenhuma, acho que talvez o presidente Lula poderia ter um pouquinho mais de cautela com relação a isso, um pouco mais de humildade, ter conversado, mas não sei também até onde. Eu acho que nos próximos 30, 60 dias, vai se encontrar uma saída e esse tarifaço de 50% vai cair para esses produtos que são importantes na pauta de exportação do Brasil, porque ela é importante para a economia norte-americana e para alimentar a população norte-americana. E o senhor acha que a culpa é de quem? Do Bolsonaro? Foi o Lula mesmo? Gleice, eu sempre falo... Porque o senhor já negociou aí, o senhor acabou de falar, né? Olha, eu negociava com o Irã, né? Eu abri só para a Rússia, então, só para a Rússia nós abrimos 108 planta industrial de carne suína. Foi em 2014, se puxar pelo histórico, nós tivemos uma crise da União Europeia com a Rússia. E dessa crise nós entramos no meio e conseguimos conquistar o mercado. Eu fui à França, na época conversei com o ministro da Agricultura da Rússia. 15 dias depois estava como ministro, 15 dias depois a chancelaria nossa funcionou. O vice-ministro veio para o Brasil e nós consolidamos. E hoje a Sorriso tem planta industrial que foi credenciada em 2014. Que deu um boom, que cresceu as exportações, que cresceu a industrialização no nosso estado pelo trabalho que foi feito lá atrás. Eu acho que é isso que precisa fazer. Não é bom para o mundo esse radicalismo, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Eu acho que deveria ter mais paciência, deveriam se conversar mais, menos briga, menos rede social, menos querer aparecer na imprensa e resolver mais os problemas. Eu acho que é isso que precisa acontecer. A intolerância está muito grande, isso é ruim para o mundo, isso é ruim para a humanidade. Quer dizer, quando qualquer coisa, você começa com ameaças de guerra, como está acontecendo, ou começa a brigar ao extremo, isso não é bom, isso não... Ninguém ganha, né? Ninguém ganha, todo mundo perde, é isso mesmo. Certo, agora Richard, mostra aí pra gente, eu queria uma opinião sua sobre essa situação que ganhou o mundo aí, que foi a questão do deputado Medeiros com fita no ouvido, na boca, né, nos olhos. O senhor já foi deputado federal, o senhor foi da bancada de Mato Grosso, aí a gente vê, né, inclusive tem meme no Twitter, tem tudo. O senhor, como ex-deputado federal, como que o senhor avalia a bancada de Mato Grosso hoje? Medeiros eu não quero nem falar muito, não cabe a mim fazer crítica. A gente não quer personalizar, eu não quero ser pessoal. Não, e nem criticar a bancada, cada bancada tem sua autonomia, eu sempre fui muito respeitoso com eles, liderei a nossa bancada há 2 anos, sempre tive o apoio do Medeiros e de outros parlamentares da esquerda, da direita, não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar junto com eles, inclusive eu e Medeiros fizemos grandes trabalhos juntos, liberamos recursos para a Santa Casa de Rondonópolis, muita coisa junto, obras que foram importantes, encaminhamentos da própria questão da 163, eu não faria, eu tenho um foco, trabalhar e ir para o argumento, ir para o convencimento, ter capacidade lá dentro do Congresso de conquistar a maioria, de convencer. Se eu sou a favor e quero exatamente anistia, eu tenho que ter condições de trabalhar isso para ter a maioria. É com diálogo, é conversa. Então, eu acho que cada um tem um perfil. Eu não faria isso que ele está fazendo. Agora, é do perfil dele, também não vou incriminar. Quem vai saber se manifestar no momento certo vai ser a sociedade mato-grossense, no caso, e vai ser lá na urna. Acho também que, por convicção, eu fui da base do presidente Bolsonaro. Eu fui ministro de Agricultura da presidente Dilma, fui secretário de Política Agrícola no presidente Temer. Voltei para lá com o Blair, quando o Blair assumiu o ministério, ele me chamou para me ajudar voltei para lá e fui deputado federal na gestão do presidente Bolsonaro. Gleice, as grandes pautas do governo estavam envolvidas e ajudando.
as pautas que eram importantes para o país. Estabilidade política no Congresso Nacional, fui contra o impeachment. A eleição do Arthur Lira, nós lideramos, fui chamado na presidência da República, isso está registrado, para que a gente ajudasse na eleição do presidente Bolsonaro. Eu abri uma dissidência dentro da frente parlamentar da agropecuária, que é a frente mais forte do Congresso Nacional. Eu liderei junto com o deputado Evair, ajudamos muito o presidente Bolsonaro nas grandes pautas. Agora, eu também sempre fui a favor da ciência, né? Eu sempre fui a favor do diálogo, não ao radicalismo. Eu não sou a favor de fechar o Congresso Nacional, eu não sou a favor de fechar o Supremo. Agora, eventualmente, quando ministros cometem excessos, eu não sei, eu estaria lá, se eu estivesse no Senado, eu ia me posicionar com os excessos eventuais do Alexandre de Moraes. Teve excesso? Eu acho que teve, em alguns casos, teve excesso sim. No teve qual? Excesso. Por exemplo, alguns movimentos do 8 de janeiro, poderia, dessas 1.000 e poucas pessoas, muitas pessoas são pessoas humildes que foram manipuladas. Isso não quer dizer que quem trabalhou para ter o golpe não tenha que ser punido. Então teve tentativa de golpe. Punido. Na sua visão teve Claro tentativa. que teve, não tem dúvida nenhuma disso. Eu vou ser bem sincero aqui, não tem porquê. Claro que teve. A Polícia Federal investigou, teve inclusive planejamento para fazer assassinato do presidente da República, do próprio Alexandre de Moraes e também do presidente Alckmin. Teve isso. Se isso confirmado, tem que ter punição. Senão vira bagunça. Agora, não dá para levar ferro e fogo. Em alguns casos, eu acho que deveria ter ido um pouquinho mais com cautela. Eu fui vítima do processo, Grace. Eu fui vítima. Eu fui cassado. Eu não disputei a eleição para o Senado. Por que o senhor foi Por cassado? causa do Tribunal Eleitoral. Eu fui cassado porque teria cometido um excesso de gasto na minha eleição em 2018. Ficou quase 4 anos parado. As minhas contas foram aprovadas aqui. O pedido de cassação foi rejeitado. Foi lá para cima. Em menos de 35 dias foi pro pleno as minhas contas no Tribunal Superior e foi aprovadas as minhas contas. Logo depois da convenção fui cassado. E o mesmo pleno que me cassou, 8 meses depois me inocentou. Só que aí já tinha passado a eleição. Eu não consegui disputar. De mim, não ganhar a eleição no voto. O senador Welles não ganhou de mim no voto. Ganharam no tapetão. Me tiraram do jogo, porque eu não consegui o registro. Se eu tivesse conseguido o registro, eu teria ganho a eleição. Não tenho dúvida nenhuma. Eu estava preparado para ser senador. Com muita dificuldade, com muitos problemas, mas eu teria... Então, eu acho que essas coisas, esses excessos que devem ser melhor analisados. Poxa vida, poderiam ter me dado o registro da candidatura e, eventualmente, se eu tivesse cometido algum crime, deveriam ter me julgado antes ou então poderiam me cassar meu diploma, mas não negar o registro de candidatura. Isso me tirou do jogo. Então, esses excessos que precisam ser exatamente organizada. Mas isso também passa muito pelo Congresso Nacional. Quem tem que ter essa posição é no Senado Federal. Se tiver alguma coisa, se movimentem lá, muda a legislação e faça o que tiver que fazer, mas pela via democrática, pelo diálogo. Então, esse eu acho que tem que ser o ponto. E o ponto maior que precisa ter é cuidar bem da economia. Cuidar para que as pessoas tenham acesso à formação, à qualificação profissional. Eu trabalhei muito a gente fala muito da questão da agricultura porque eu fui ministro. Mas, Grace, eu fui um deputado que no primeiro ano coloquei 27 milhões de reais para comprar viaturas para a Polícia Militar, as primeiras pistolas Glock, fui eu que coloquei recurso. E não é pouco. Eu, junto com a deputada Rosa Neide, colocamos recurso para a Delegacia da Mulher. Quer dizer, essa questão da segurança pública, esses programas de fomento à qualificação profissional, eu coloquei muito recurso nas escolas profissionalizantes, nas IFMT, aqui do estado de Mato Grosso inteiro, em todos os municípios. Tanto que eu tenho o apoio da grande maioria dos diretores, dos ex-diretores, que reconhecem o trabalho, que se manifestam, que me chamam,
Por quê? Porque nós fizemos um trabalho. Então eu não fiquei no campo ideológico trabalhando, eu fiquei no campo do pragmatismo, de resolver, de ajudar as pessoas, fosse ela de direita, de esquerda, fosse de centro. É resolver, é construir. Nós temos um Estado que é um gigante, que oportuniza tantas e tantas pessoas, que pode continuar oportunizando, desde que o governo faça a sua parte, os governantes, o poder público, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, mas principalmente o Congresso. Deus foi bom comigo, Grace. Eu fui assentado de reforma agrária, morei embaixo de barraca de lona, passei fome na década de 80, fui frentista de posto, depois fui vereador, fundamos a ProSoja, fui deputado federal e cheguei ao patamar de ministro da Agricultura. E não fui qualquer um ministro. Nós fizemos muito. Por quê? Porque trabalhava e escutava. Onde eu tinha limitações, eu não tenho formação acadêmica. Eu não consegui fazer uma faculdade, fiz agora à distância. Por quê? Porque eu não tinha condições de fazer. Nós éramos em 11 irmãos, eu vim para cá, o primeiro ano que eu estava aqui eu ganhava meio salário mínimo por mês. Trabalhei 1 ano, ganhava livre. Trabalhei 1 ano, sobrou 5 salário mínimo para mim. Porque eu fiz economia, cuidei, trabalhei para ajudar minha família. Depois trouxe meus pais, meus irmãos, são todos lá em Lucas. E fui ministro da Agricultura e não tenho um grande patrimônio. Certo. Obrigada, viu, pelo senhor ter vindo. Já tinha batido um papo com o senhor em outra emissora e, graças a Deus, hoje deu certo para o senhor vir aqui no nosso podcast. Estou muito feliz com a sua contribuição. Obrigado, Grace. É uma satisfação estar com você. Eu sempre me coloco muito à disposição para conversar, e nada melhor do que ter um papo olhando no olho da pessoa, sendo questionado, e conversar com a população. Obrigado, obrigada, um grande abraço a todos. E vamos ver 2026. Gente, olha, quero pedir para vocês seguirem o ex-ministro Neri Geller, ex-secretário do MAPA e ex-deputado federal. É pré-candidato, viu? A 2026, ele já falou aqui, e aí tá aí o arroba dele para você seguir nas redes sociais e seguir a gente também. Um abraço, hein? Até mais.